Amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a solenidade da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando a nossa participação na vida de Deus. Aquele que foi enviado pelo Pai, aquele que se encarnou no seio da Virgem Maria, agora volta para o Pai, levando consigo a nossa humanidade. E é Ele quem nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, a partir de agora, tudo se faz novo. Deus é comunicação. Ele se comunicou a nós através de seu Filho. E agora no Filho, nós também somos convidados a comunicar essa experiência que nós vivemos, esta experiência de um encontro profundo. Na vida da igreja é sempre muito presente a realidade missionária. A igreja é essencialmente missionária, é essencialmente impulsionada pelo Espírito a anunciar o Evangelho em tantos lugares, a tantos corações. E certa vez havia um jovem que tinha o desejo muito grande de ser um missionário, mas ele não tinha condições materiais e também não tinha muitas condições até mesmo de comunicação, tinha dificuldade para falar, tinha dificuldade para estar no meio das pessoas, era bastante tímido, mas ele pensou assim: eu sei como é que eu posso ajudar. E ele conheceu uma senhora missionária e naquela ocasião ela estava preparando algumas roupas, remédios, algumas coisas para enviar a um determinado país, a uma determinada região de missão. E ele pensou: eu vou ajudar da seguinte forma, eu vou dar estas moedinhas que eu tenho aqui. Ele tinha poucas moedas, um valor muito insignificante, mas ele deu tudo o que ele tinha para aquela senhora. Olha, senhora, é para ajudar na missão. Ela pegou aquelas moedinhas e pensou assim: não dá para comprar muita coisa, mas eu sei o que eu vou fazer. Comprou com aquelas moedinhas uns panfletos, e nesses panfletos havia versículos bíblicos, algumas oraçõezinhas, e junto daqueles utensílios, aquelas roupas, aqueles remédios, daquelas coisas que ela enviou, ela colocou também aqueles panfletinhos que foram comprados com as poucas moedas oferecidas por aquele jovem. Ao chegar então neste país, nesta região, todas estas doações, quem acolheu foi um homem, um chefe, um grande empresário, um homem que não temia a Deus, um homem que não tinha fé. E naquela ocasião, a primeira coisa que ele pega é justamente o panfleto. E quando ele começa a ver aquela mensagem, e quando ele percebe a riqueza das palavras daquela oração, o seu coração arde. Consequência, aquele homem que não tinha fé se converte. Ele, convertido, também quer levar esta palavra a outras pessoas, reúne um grupo de amigos e também a estes amigos apresenta aquela oração e aquela palavra, e em pouco tempo aqueles amigos vão levando para outras pessoas, e depois de alguns anos já são milhares e milhares de pessoas que acolheram a palavra de Deus. E tudo começou com aquelas poucas moedinhas de um valor tão insignificante. Pois é, às vezes na nossa vida nós achamos que as pequenas coisas não são importantes. Às vezes nós achamos que não somos capazes de fazer muito pelo outro. Mas não nos esqueçamos jamais, irmãos e irmãs, que tudo começa a partir do pouco. Que tudo começa a partir das coisas mais simples, quando então nós oferecemos tudo o que há dentro de nós. Deus nos deu aquilo que era o seu tudo, nos deu o Cristo, nos deu o próprio Filho, e o Filho nos deu, pela força do Espírito Santo, o Pai, e nos comunicou a cada dia o Pai. Através de coisas extraordinárias? Não, através de coisas simples. Olhemos os evangelhos e nós vamos perceber, Deus é simples. E Jesus, desde a simplicidade,
de ser concebido no ventre daquela jovenzinha de Nazaré, desde a simplicidade de pertencer a esta família, de ter um pai marceneiro, de estar entre os seus ali naquela região, desde a simplicidade de nascer naquela gruta em Belém, no meio dos animais, depois crescendo, e nós percebemos que os evangelhos não nos falam muitas coisas da vida e da infância de Jesus, poucas coisas ali nos primeiros anos, depois aos 12 anos, logo depois aos 30, quando ele inicia sua vida pública. O que Jesus fez neste tempo? Viveu a simplicidade da vida, foi a cada dia construindo o caminho do amor, e agora a partir então dos 30 anos, a partir do batismo, ele anuncia, ele inicia a sua missão. E hoje, quando nós celebramos a solenidade da Ascensão, a primeira coisa que nós percebemos, a missão de Jesus, esta terminou. Tudo aquilo que ele tinha para falar, ele já falou. Tudo aquilo que ele tinha para nos trazer, ele já trouxe. Agora é o momento dele voltar para o Pai. E é nesse sentido que nós encontramos a primeira leitura hoje de Atos dos Apóstolos. Lucas, em Atos dos Apóstolos, vai, neste comecinho, apresentar estes dois caminhos. Primeiramente, a missão do Senhor Jesus, que se concluiu, e agora ele volta para o Pai. Mas junto desta volta, há também o envio da comunidade que foi preparada por Jesus. E aqui nós temos também o caminho necessário, o caminho que a partir de agora precisa ser trilhado por aqueles que acolheram a palavra do Senhor em Cristo Jesus, o caminho do anúncio, o testemunho da igreja nascente. Nos encanta bastante perceber todos os símbolos, todos os sinais que aparecem na primeira leitura. O Senhor, diante dos seus, lhes apresenta o caminho que agora precisam trilhar. E Lucas vai dizer, olha, já no meu primeiro livro, eu narrei todas as coisas que Jesus fez e falou até o momento que voltou para o Pai. E agora aqui nós vemos, ele quando volta para o Pai, ele deixa este grande mandato para os seus. É preciso ir, é preciso anunciar. Os discípulos têm um pouquinho de dificuldade. Quando Jesus está preparando-se para esta volta ao Pai, eles ainda perguntam, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ainda não haviam entendido plenamente o sentido deste reino, desta missão, mas eles vão, eles se lançam e o Senhor os envia. Depois, quando Jesus é levado, nós vemos estes sinais, o sinal da nuvem, e o Senhor logo desaparece entre as nuvens. E lembremos que já no Antigo Testamento, a nuvem é o lugar de onde Deus comunica-se com o seu povo. A nuvem é o sinal da presença de Deus. Deus continua presente, mas agora de um modo diferente. Já não é mais possível ver Jesus com os próprios olhos. Nós o vemos com os olhos do coração. Ele vai para o Pai. E também agora, não basta ficar olhando para o céu apenas esperando que do céu o Senhor envie tantas coisas sobre nós, envie a sua graça sobre nós, mas é preciso ir, é preciso partir. E nós vemos no finalzinho da palavra, então, os discípulos olhando para o céu e aparecem aqueles anjos, sinais da presença do Senhor também. Homens, por que estáis olhando para o céu? Aquele que foi também voltará. É preciso ir, é preciso viver a missão, é preciso testemunhar a fé. Esta palavra vale muito para nós hoje. O Senhor, amados irmãos e irmãs, revelou-nos o seu amor em abundância. E nas coisas simples da nossa vida, Ele continua a se revelar. Nas coisas simples da nossa vida, Ele continua a nos conduzir. Mas em muitos momentos, nós já não conseguimos mais enxergar com os olhos físicos. É preciso enxergar com os olhos do coração e partir em missão.
Tenhamos a certeza, o Senhor voltará, mas não sabemos quando. A palavra hoje vai dizer: não cabe a vós saber os tempos que foram determinados. O Senhor voltará sim, mas não sabemos o momento, e é preciso que até lá nós continuemos anunciando, testemunhando. Quantos que de repente, justamente por pregações apocalípticas e coisas do tipo, acabam se acomodando ou perdendo o sentido da sua própria caminhada, da sua própria missão? Não é por aí. É preciso que nós anunciemos, é preciso que nós testemunhemos a fé. Eu tenho certeza que você, se está assistindo esta missa neste horário, na manhã deste domingo, é porque você fez uma experiência profunda de Cristo na tua vida. Você fez uma experiência profunda de um encontro de amor. Aquela palavra, aquela mensagem que foi anunciada tocou o teu coração. E se você está acompanhando esta missa, é sinal de que você não é um católico pela metade, você é católico inteiro. Católico morno é aquele que deixa a preguiça ser mais forte, não assiste à missa, não participa das celebrações, se acomoda em sua casa e diz: tá bem, quando voltar, quando eu puder ir na igreja, eu participo de novo da missa. Mas você não está fazendo isso, você está assistindo, você está celebrando, portanto você é um católico inteiro. Glória a Deus pela tua vida, foi porque o Senhor tocou o teu coração. Então a partir de agora anuncie, a partir de agora testemunhe, a partir de agora evangelize, anuncie aquilo que o Senhor fez na tua vida. Recordemos o que a segunda leitura hoje da carta de São Paulo aos Efésios vai nos dizer: é pelo Espírito da sabedoria que nos vem de Deus que nós anunciamos, é pelo Espírito que nos ilumina, e nos faz olhar com o coração e nos faz reconhecer a firme esperança que o seu chamamento nos dá. A esperança de que nós nunca estaremos sozinhos, a esperança de que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos, a esperança que não nos deixa ficar parados. Certa vez, um grande filósofo, ele fazia uma comparação entre o significado do verbo esperar, aqui um neologismo, mas ele usando essa expressão, o verbo esperançar. Ele dizia: são coisas distintas. Esperança não é espera, porque esperar é ficar parado. Esperar é ficar como aqueles discípulos olhando para o céu e o Senhor foi, mas ele vai voltar, então eu vou esperar ele voltar, e fica acomodado. Isso não é esperança. Esperança é: ele foi, mas enquanto ele não vem, eu continuo. Eu vou continuar o meu caminho, eu não vou ficar parado. A esperança jamais decepciona, porque quando nós temos esperança, nós não ficamos acomodados, nós vamos, nós nos lançamos, nós buscamos, nós motivamos, nós fortalecemos a vida das pessoas. Hoje o Senhor deseja resgatar no teu coração a grande virtude da esperança, dizendo assim: filho, filha, não é para ficar parado não. Tá gostoso ficar aí na casa, assistindo a missa no sofazinho, alguns assistindo até na cama, o que não é muito aconselhável, mas de repente você está aí quentinho, hoje aqui em Reserva está um pouco frio, tá gostoso ficar em casa, mas olha, filho, não é para ficar parado não. A partir deste momento você deve testemunhar, você deve evangelizar. Desse tempo, claro, a partir de dentro de casa, mas a gente pode evangelizar de tantos meios, de tantos modos. Hoje, ao celebrar o 54º dia das comunicações sociais, nós vemos, por exemplo, o Facebook, Instagram, Twitter, tantas outras redes sociais, tantos meios de evangelização. E você que está aí na tua casa pode ser um evangelizador, pode testemunhar anunciando coisas boas, anunciando a esperança a um povo que está desesperado, a um povo que está angustiado, porque a nossa mídia estragada só vai trazendo coisas podres, coisas ruins, só vai trazendo as mortes e não traz as coisas boas também deste tempo de pandemia. Digo assim, algo que eu tenho feito nos últimos tempos, já nem assisto mais
a telejornais. Algumas coisas eu procuro depois lá na internet me informar, porque é sujo. Algumas coisas que fazem, matérias que já têm um cunho ideológico, que querem falar mal dos nossos líderes ou que querem mostrar somente o aspecto negativo. Rede Globo, Jornal Nacional, dá nojo de assistir, porque é só coisas ruins. Ontem, a Folha de São Paulo, publicando lá uma matéria usando a fala do presidente de maneira distorcida, o melhor presidente do Brasil. E aí embaixo escrito assim, em letras menores, né? O presidente havia dito que quem fosse elogiado pela Folha perderia o cargo. Estamos testando um negócio. Se elogiando ele cairia. Olha que coisa suja. Para que esse tipo de matéria? Para que esse tipo de manchete? Apenas para conseguir que muitos comprem, que muitos... Isso é sujo. Isso é comunicar para o mal. Isso é manchar. O sentido bonito, o sentido pleno da comunicação que nos é apresentado hoje. Portanto, nós podemos sim agir diferente. Joga fora essas coisas que não prestam e comunique através das redes sociais a experiência de Deus que você fez. Desliga a televisão, esses telejornais estragados que estão por aí, e mostra as coisas boas. Ou então, nós temos tantos telejornais bons nas nossas redes católicas. Assista estes que, de fato, nos mostram o lado bonito das coisas e não somente as coisas ruins. E aí nós vamos anunciando, nós vamos testemunhando, vamos levando essa esperança a todos os lugares. É isso que o Senhor nos pede hoje no Evangelho. Diante daqueles 11, Ele diz, quando vai para o Pai, ide e anunciai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E esta é a certeza, esta é a esperança que nos move, que nos conduz, que nos impulsiona. Não tenhamos medo, amados irmãos e irmãs, de anunciar, de testemunhar a fé. Ofereça tudo o que você tem, mesmo que o tudo seja tão insignificante aparentemente, mas para Deus é valioso demais. Como naquela historinha, aquelas pequenas moedinhas que aquele jovem ofereceu, bem na verdade era o seu próprio coração oferecido, e o coração daquele jovem fez com que a vida de muitas pessoas fossem transformadas. Ofereça o teu coração e tenha certeza de que Deus fará o resto e todas as coisas serão transformadas. Cuidado para não manchar teu coração com as coisas ruins que o mundo apresenta. Preencha o teu coração com as coisas de Deus. O Senhor, ao voltar para o Pai, leva a nossa natureza humana. Nós estamos dentro do coração de Deus, para que Deus permaneça dentro do nosso coração. Senhor Jesus, nós te pedimos, fica conosco. Que o nosso coração una-se cada vez mais intimamente ao teu coração. Preencha-nos, Senhor, com o teu amor e ajuda-nos para que não nos deixemos corromper pelas coisas ruins que o mundo apresenta, pelas brigas, xingamentos, por aquilo que só mostra o lado ruim das coisas, o negativo. Nós queremos caminhar no caminho da esperança. Nós queremos a luz para iluminar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E assim, ó Deus, com o pouco que temos, com o muito que somos, testemunhamos sempre, sempre a nossa fé, através de atitudes, através do nosso jeito de ser. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.